acabou o ano do Atlético, né, TT? Acho que antes da gente fazer o balanço desse ano de 2024, que é o ano do centenário do Furacão, dá pra gente tentar falar um pouco do que foi essa partida ontem, porque não adianta tomar um gol a 18 segundos, seja com qualquer equipe desse planeta, desestabiliza. Eu acho que o gol, ele, claro que influenciou, né, na estratégia do Atlético, porque era justamente jogar na transição, se defender, tentar segurar o placar, e aí quando você tem, né, o jogo igualado, você é obrigado a sair pro jogo, a correr, a se expor mais. Tem essa questão, tem a questão psicológica, mas pra mim é muito mais do que esse lance, sabe? Eu acho que o Atlético acabou mudando a maneira de jogar ali, claro, um detalhe, né? Fez uma alteração que já não agradava, não só o Lúcio, né, que não tem talvez essa ideia de jogo, de utilizar um meia como lateral, né, fazer o que o Martim Varini estava fazendo, mas era assim que o Atlético vinha treinando, né? O Atlético já estava, por mais que com alguns questionamentos, algumas limitações, mas já estava adaptado, já estava automatizado aquele movimento. E aí ele coloca o Léo Godoy, que claro, é o cara da posição, mas é um cara que não vinha treinando, que não vinha sendo utilizado, não vinha sendo nem opção no segundo tempo. Então, claro, você faz uma mudança que, por mais que pareça básica, um arroz com feijão, ela é brusca num jogo decisivo. E aí você também joga a responsabilidade para ele, para toda a linha defensiva ali, do Atlético se segurar no restante da partida. E aí o Atlético teve uma falha atrás da outra. O primeiro tempo, a gente fala, o Racing atropelou o Atlético. Claro, estava previsto que o Racing ia para cima, ia fazer pressão, ia empurrar, ia utilizar todos os seus artifícios de estar jogando na sua casa. Mas ele conseguiu fazer o 3-0 muito por conta das falhas do Atlético, né? O Atlético falhou com o Léo Godoy, falhou 2 vezes com o Gabriel, que parecia realmente muito atrapalhado, muito estabanado. Ele não conseguia se posicionar em campo e era facilmente vencido pelos atacantes do Racing, que a gente até, depois eu até escalei, a gente acabou nem passando no final da jornada, né? Porque realmente o time do Racing, ele se sobrepôs completamente ao Atlético. Ele conseguiu, né, engolir o Atlético na partida. Quando parecia que o Atlético ia ter uma reação no início do segundo tempo com o Nicão, que foi pra cima, conseguiu fazer o gol, né? Um lançamento ali do Canóbio, tentou trazer o time, né? Tentou fazer esse papel de líder dentro de campo. Foi algo ali muito inicial. Depois o Atlético voltou a ficar envolvido pelo Racing, mesmo tendo volume de jogo, mesmo circulando muito a bola, não conseguia criar nenhuma situação de gol. O Atlético teve uma chance apenas com o Canóbio, mais nada. O goleiro, o Arias, ele fez apenas uma defesa. Eu até falei, vou escalar o Arias aqui, né? Porque o Atlético já tomou 3 gols, mas ele tava tranquilo no jogo, ele tava sem um pingo de suor. Eu acho que... Eu tava conversando com o Corintiano até antes do programa. É até irresponsável você colocar o Godoy nesse jogo. Era irresponsável. Assina embaixo. O Godoy fazia 2 meses que não entrava no jogo. Entrar, ele entrou, mas entrava no segundo tempo, né? Não fazia 2 meses que ele era partida. titular. Exatamente. Ele foi titular no primeiro jogo do Varini? Exatamente, contra o Ipiranga. Foi o último jogo? Foi o último jogo. Um trabalho inteiro de um técnico, né, que pra mim foi demitido ainda injustamente, mas esse é um outro assunto. Ele volta a ter o Léo Godoy, por quê? Por pressão de torcida? Não temos um lateral direito, não tem lateral direito no time. Bota o Léo Godoy. Foi investimento alto. E não jogou absolutamente nada o ano inteiro. E ontem, naturalmente, sem ritmo, pegando um time que é muito cascudo. Time chato pra jogar contra. Ele tinha sido titular, o Godoy, no jogo contra o Inter, que foram os reservas lá, um jogo tá certo. mistão. É verdade, é verdade. Depois disso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos em que ele não foi utilizado em 7. Não foi utilizado. E alguns ele entrou. Antes do jogo de ontem, ele não tinha entrado nos últimos 4. Antes tivesse colocado o Coelho, então, desde o início, né? Como fez no segundo tempo. A mudança do lateral direito de origem durou um tempo. O Coelho, ele tava em bom momento. Deveria ter ele coloca o Coelho de ala. Era exatamente isso que eu queria abordar. Cara, assim, É que tem que ser... ponta pode ser ala, agora o meia não. Me deixa completamente, sei lá... Embasbacado. Pode ser essa palavra. Gostou pode dessa, ser embasbacado, porque o Atlético ontem, e a gente até conversou sobre isso também, não importa se levou gols de 18 segundos. Levaria com 1 minuto, com 2, com 5. Sim.
Levaria. Pela forma Como tomou 3 no primeiro tempo. Então, o gol condiciona? Pode ser falado que sim. Mas, Acho que cara, emocionalmente do jeito que ali- estava o time... Abala, gente. Abala. Tudo bem, mas é que o Atlético, Mas o gol, se o Atlético não não saísse jogou. ali, ia sair com 5 Atlético- minutos, ia sair com 10 minutos. O contra gol o ia Belgrano sair, não perdia, abalou. tava Todos os jogando. duelos. Contra o Belgrano não abalou, levou gol com 20. A gente falou ontem sobre isso aqui, que o Varini tinha um sistema que tinha 2 meias, 2 pontas e um atacante. Jogava muitas vezes Christian Zapelli, Canobi e Coelho com o Mastriani na frente. E ontem ia ficar sobrecarregado e depender demais dos pontos para criação, porque não tem mais 2 homens no meio. O meio-campo vai ficar mais frágil contra um time, tem um meio-campo fortíssimo do Racing que joga com 3 zagueiros. E tem 5 no meio, tudo bem que 2 são alas. E ontem jogou até um pouco diferente, porque jogou com o Roger Martínez, eram praticamente 2 centroavantes. O Atlético coloca o Léo Godoy, já citado, com 2 meses praticamente sem ser titular. O Atlético coloca o meio-campo com o Gabriel e o Eric juntos e depende demais de Coelho e Canobi. O Coelho até bem nos últimos jogos. Ontem, como todo o time não foi bem, mas ainda foi um pouquinho melhor em comparação com o resto. Ainda conseguiu criar o quase nada, saiu dos pés do Coelho. O Mastriani em péssima fase e me juravam que a culpa era do Varini.